Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Vamos dar continuidade à nossa série no livro de Êxodo. Nós estamos caminhando aí por esse livro que nos fala da escravidão para a libertação. Como Deus escolheu Moisés, que depois de 40 anos longe do Egito, com 80 anos, Deus o encoraja e o desafia a voltar para o Egito, para libertar o seu povo. O povo que já estava sendo escravizado por 430 anos. E Deus então leva Moisés e Arão, seu irmão, até a terra do Egito para libertar o seu povo da escravidão. Então nós temos caminhado, e hoje eu quero fazer apenas um pequeno resumo do capítulo 9 e 10, que vão nos falar das pragas. Na última mensagem nós falamos sobre a praga das rãs, depois nós falamos sobre a praga dos piolhos, e depois nós falamos sobre a praga das moscas, né? Então, manifestações poderosas de Deus na terra do Egito, contra o povo egito, para que Faraó pudesse libertar o povo de Israel. Mas cada uma das pragas, o coração de Faraó se endurecia mais, o seu orgulho impedia que o povo fosse libertado, né? Ao ponto que os magos do Egito não conseguiam mais replicar essas pragas, né, mostrando que isso era o dedo de Deus, era o agir de Deus, né? E aqueles homens que eram o braço direito de Faraó, diziam para Faraó, né, liberta o povo, a nossa terra já não aguenta mais de tanto sofrimento, né? Meus queridos, a libertação do povo de Israel, lá no Egito, há 4.000 anos atrás, tem tudo a ver com a nossa libertação também. Porque a palavra de Deus fala, se Cristo, não é igreja, não é pastor, não é padre, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por quê? Todos nós éramos escravos do pecado. O pecado nos escraviza, o pecado nos afasta da comunhão com Deus. E Jesus Cristo, Ele pagou o preço na cruz, derramando o seu sangue para trazer libertação da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que outrora nós éramos escravos do diabo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, todos aqueles que hoje são filhos de Deus, nunca se esqueça disso. Quem te comprou? Jesus Cristo, com a sua vida e com o seu sangue. Ele te comprou. Ele te tirou da escravidão do inferno, do diabo, e te trouxe para Ele e te tornando seu filho. Isso é muito importante. E como diz lá em Apocalipse, o nosso nome foi escrito no livro da vida, quando em Cristo Jesus nós cremos. Da mesma forma que houve uma manifestação poderosa no passado para libertar o seu povo, você pode ter certeza que houve uma manifestação poderosa. A morte de Cristo Jesus custou a sua própria vida, né, para que eu e você fôssemos libertos da escravidão do pecado. E os capítulos 9 e 10 vai nos falar de algumas pragas, né? Então, desde o início das pragas, quando a água se transformou em sangue, que foi a primeira praga, né? Deus deixava claro o propósito de sua intervenção. Deus sempre deixou claro que era libertar o povo de Israel da escravidão e mostrar sua supremacia sobre os deuses egípcios. Lembre-se, o povo de Deus é um povo que adora somente a Deus. Enquanto lá no Egito, eles eram um povo
politeísta. O que é um povo politeísta? Polis significa muitos, tá? Então, eles adoravam muitos deuses. O sol, a lua, a rã, a vaca, tudo que você possa imaginar era objeto de adoração dos egípcios. E cada uma dessas pragas que está acontecendo na terra do Egito, Deus está atacando esses deuses que nada poderia fazer pelo povo do Egito. Nada. Mostrando a soberania e a supremacia de Deus. No entanto, o faraó se mantinha inflexível, permitindo que a nação sofresse duramente as consequências da sua desobediência. Essa resistência é um reflexo não apenas de um coração endurecido, mas de uma luta espiritual mais ampla entre Deus, o Deus de Israel, e os ídolos adorados no Egito. Queridos, quanto mais nós resistimos em reconhecer o nosso erro e buscarmos uma transformação, mais duro o nosso coração fica. Quanto mais nós resistimos à palavra de Deus, mais o seu coração se endurece. Quanto mais eu resisto em perdoar o próximo, mais o seu coração fica endurecido. Lembre-se, existe uma batalha espiritual entre o desejo de agradar a Deus e o desejo de agradar a mim mesmo e ao mundo. Existe essa batalha constante na nossa vida. E o nosso maior inimigo, a palavra de Deus fala que o príncipe deste mundo quem é? Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Por isso que você vê o que está acontecendo ao redor do mundo. Tanta maldade, tanta crueldade, tanta idolatria, tanta maldade, tantos casamentos destruídos, filhos matando pais. Tudo isso está por trás de Satanás, porque o seu propósito é matar, roubar e destruir. Nós não podemos resistir à palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Aqui no capítulo 8, nós vemos a praga, a morte dos rebanhos, a peste dos animais. Eu não vou ler todo o texto, porque hoje eu quero olhar para o capítulo 9 e 10. Mas essa foi a quinta praga. Todo o rebanho do Egito morreu naquela praga, a peste nos animais. E você acha que Faraó, depois dessa praga, ele falou, tudo bem, o povo pode ir embora? Não, o seu coração se endureceu. Mesmo diante daquela tragédia de ver todos os animais, o rebanho, morto por causa da peste. A sexta praga foi úlcera nos homens e nos animais. Essa foi a sexta praga. Úlceras nos homens e nos animais. Feridas purulentas que se tornavam impus. O povo sofrendo, o povo do Egito sofrendo. Lembra-se que nesse momento Deus está protegendo o povo de Israel. Mas o povo do Egito está sofrendo por causa da dureza do coração de Faraó. Vamos pensar um pouco em nações onde os líderes são ditadores. Venezuela, Cuba, tantos outros países aí onde os seus presidentes são ditadores. Como é a vida do povo? Eles têm liberdade? Não. Sofrimento. Sofrimento. Quando os líderes são maus, quando os líderes são corruptos, quem padece? O povo. O povo padece. E nós vivemos num país também com tantos problemas. Coitados dos aposentados, né, e pensionistas, que foram lesados, né, em tantos bilhões. Quando
a liderança é má, o povo padece. Quando a liderança tem um coração duro, o povo padece. E a gente vê isso claramente no Egito. Enquanto o faraó tem o seu coração duro, o povo padece. E esta sexta praga fala da doença de úlcera sobre os animais e sobre os homens. Depois nós temos a sétima praga. A praga da saraiva ou pedra, chuva de pedras. Queridos, que destruiu muita coisa na terra do Egito. Muita coisa. Olha só, nós já falamos de pragas terríveis. E ainda o coração de Faraó se endurecia. Sabe, queridos, talvez por muitas vezes Deus tem te colocado em situações difíceis, permitido provações duras nas nossas vidas para nos ensinar. Aquilo que eu falei na última mensagem, Deus não tenta ninguém, quem nos tenta é o diabo. Se eu caio no pecado, é porque eu cedi à tentação. Deus nos prova. Por que Deus nos prova? Para que a gente possa crescer e amadurecer. E se tornar cristãos maduros na fé. Capaz de tomar decisões à luz da palavra de Deus. Por isso que as provações fazem parte da nossa vida aqui na terra. Para que a gente cresça e para que a gente amadureça. E essa sétima praga traz destruição sobre a terra do Egito. E Deus fala nessa praga, alerta, quem estiver fora, nos campos, vai morrer. E não imagina que eram bolinhas pequenininhas, não. Eram bolas grandes, que acertando uma pessoa, um animal, matava na hora. E isso aconteceu na sétima praga, no Egito. Vocês acham que Faraó, depois dessa praga, o seu coração amoleceu? Pelo contrário, endureceu mais ainda. Não liberto, não liberto. Meu querido, quanto mais você endurece o seu coração, mais sofrimento você vai passar. Mais sofrimento você vai passar. E Faraó não queria libertar o povo. A oitava praga, já estamos no capítulo 10, é a praga dos gafanhotos. Gafanhotos vieram e invadiram a terra do Egito. E aquilo que a chuva de pedra não destruiu da agricultura dos egípcios, a palavra de Deus fala que os gafanhotos vieram e consumiram tudo. Queridos, há relatos de vários lugares. Um tempo atrás eu estava lendo um relato sobre, na África, uma nuvem de gafanhotos que veio e destruiu toda a colheita. Onde eles vão, eles destroem tudo. E essa foi a oitava praga. A praga dos gafanhotos, que veio sobre a terra do Egito. Por que essas pragas vinham? Por causa da dureza. E toda vez Moisés e Arão iam confrontar Faraó. E Faraó, num determinado momento, ele ficava arrependido diante daquela situação. Ele falava para Moisés, Moisés, ore a Deus, ao seu Deus, né? Para que ele acabe com essa praga. Moisés ia, orava a Deus e Deus tirava aquela praga. Depois ele chamava Moisés de novo e falava, não liberto. Não liberto. Então, a praga dos gafanhotos, ela consumiu tudo. Vocês se lembram de qual outro livro que fala sobre a praga dos gafanhotos? Já preguei aqui, hein? Começa com Jô e termina com El. Oi? Joel, né? Livro de Joel, profeta Joel, fala sobre a praga dos gafanhotos. Né? Então, os gafanhotos vieram e consumiram toda a agricultura no Egito. Ou seja, o Egito estava ficando o quê? Em frangalhos, totalmente destruído. Por causa do orgulho de um homem.
por causa da dureza do coração de um homem. Querido, a dureza do seu coração, não é só você que vai sofrer. A sua família vai sofrer, o seu cônjuge vai sofrer, os seus filhos vão sofrer, as pessoas que estão ao seu redor vão sofrer. Líderes com um coração duro, porque existe também pastores de um coração duro. A igreja sofre, a igreja padece. A nona praga, trevas. Eu quero ler essa nona praga com vocês. Lá em Êxodo 10, a partir do versículo 21. Êxodo 10, a partir do versículo 21. Olha só o que é dito a respeito dessa praga. Prestem atenção. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Vocês estão entendendo? É escuridão, é treva de tal maneira que você consegue apalpar. Você não enxerga 1 centímetro à frente do seu nariz. Ao ponto que você consegue apalpar. Se você que está aqui tem medo do escuro, lá você, acho que você entraria a síndrome de pânico. Hoje fala sobre tantas síndromes, né? Uma delas é a síndrome de pânico. Com certeza você entraria em pânico, porque você não enxergava 1 centímetro à frente do seu nariz. Olha que eu achei interessante. Poderão ser apalpadas, como se fossem nuvens, né? Verso 22. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Queridos, 3 dias em que você não enxergava o seu dedo. 3 dias de escuridão total sobre a terra do Egito. Recentemente teve um apagão lá em Portugal e na Espanha, né? E as pessoas ficaram apavoradas diante do apagão, né? Luz de vela, só funcionava radinho a pilha, né? Eles ficaram apavorados, e foi um dia só, né? A Bíblia fala que durante 3 dias, escuridão total. Verso 23, né? Durante 3 dias os egípcios não podiam ver uns aos outros, nem sair do lugar onde estavam. Contudo, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. A diferença que Deus faz do seu povo. Enquanto os egípcios não podiam sair do lugar, a palavra de Deus fala que onde na terra do Egito, onde estava o seu povo, lá tinha luz. A diferença que Deus faz do seu povo. Continuando, verso 24. Então o faraó mandou chamar Moisés e disse: vão e prestem culto ao Senhor, deixem somente as ovelhas e os bois, as mulheres e as crianças podem ir. Moisés contestou: tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor, o nosso Deus. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais ofereceremos ao Senhor. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e ele não quis deixá-los ir. O Faraó disse a Moisés: saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim, porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. Falando para Moisés: se você aparecer na minha presença de novo, eu te mato. Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a minha face. Vamos entender um pouquinho. Essa praga
tinha um significado espiritual profundo. Essa nona praga. No Egito, o deus Ra, era um dos deuses lá, né? O deus Ra, era considerado o deus do sol. E um dos mais importantes do panteão no Egito. Era o deus Sol. Eles adoravam o sol. Né? Pode ver que muitos do simbolismo do Egito do passado tem a figura do sol. Eles adoravam. A escuridão total era uma declaração de que o Deus de Israel tinha autoridade até mesmo sobre os principais deuses dos egípcios. Ou seja, em meio a essa escuridão total, os 3 dias, o Deus Ra, que eles adoravam, não podia fazer nada. Ele não podia trazer luz nenhuma para iluminar a terra do Egito. Muitas pessoas vivem na escuridão do pecado, vivem na escuridão de uma vida que não agrada a Deus, vivem na escuridão do orgulho, do medo, da ansiedade, por não confiarem em Deus. Espero que vocês tenham prestado atenção. Onde os egípcios estavam, havia escuridão, mas onde o povo de Deus estava, havia luz. E quem anda com Deus, quem vive com Deus, quem obedece a Deus, terá a luz dele iluminando o nosso caminho, apontando a direção para cada um de nós. A ordem divina, que foi dito lá no capítulo 5, qual que era a ordem divina? Quando Moisés confrontou a Faraó pela primeira vez. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Era para o povo sair da terra do Egito, daquele mundo, daquele local cheio de idolatria. Deus queria tirar o seu povo e levar para um outro local. O verso 3 fala: o Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Essa era a ordem divina para Faraó. Deixa meu povo ir, caminho de 3 dias, para me oferecer sacrifício. Deus queria tirar todo o seu povo da terra do Egito, daquele mundo de trevas, controlado por Satanás, que era Faraó, o rei de Israel, um homem de um coração duro. E eu tenho falado sobre propostas que comprometem nossa obediência a Deus. Nós falamos sobre 2 na mensagem passada, e hoje eu quero falar sobre mais 2 propostas que Faraó faz. A terceira proposta que Faraó faz, comprometedora, ele diz o seguinte: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e esse lhe disse: ide servir ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? E Faraó disse o seguinte: ide somente vós os homens, e servi ao Senhor. Essa era a ordem divina? Para ir só os homens? Mas olha a proposta comprometedora. Nossa, ele está permitindo, né, que os homens saiam para ir adorar a Deus. Mas quem quer ficar para trás? Sua esposa, seus filhos, seus netos, todos os seus bens ficariam lá. O que iria acontecer com aqueles homens? Eu preciso voltar para me encontrar com a minha família. Voltaria novamente para o Egito. Olha só a proposta comprometedora. Deus falou: é para sair todos, caminho de 3 dias. Faraó falou: não, vai só os homens. E quais são as implicações dessa proposta comprometedora, dessa terceira? Primeiro, o inimigo procura astutamente separar o homem de sua família. Nunca na história houve tanto divórcio, lares destruídos. Por quê? Porque uma das estratégias de Satanás é separar o casal. E lá no Egito, olha a proposta de Satanás. Ele queria separar os homens da sua família.
Essa proposta tem como objetivo separar a família. De certa forma, seria uma atitude egoísta. Preferir algo para si e não desejar o mesmo para os seus. Olha só a implicação disso. Segundo, o inimigo prega a desintegração da família. Lá em João 10:10, Jesus fala que o propósito de Satanás é o quê? Matar, roubar e destruir. Querido, Satanás não vai medir esforços para destruir a sua família, para destruir o seu casamento. Pode ter certeza disso. Ele vai procurar brechas na nossa vida, na sua vida, para te destruir. Para fazer o seu amor pelo seu cônjuge esfriar. Para que você tenha problema com seus filhos, filhos problema com seus pais. Essa é a estratégia de Satanás, e isso lá no Egito já acontecia. Deus pensa na unidade da família, abençoando e dando aos seus membros responsabilidades. Recentemente o Guilherme pregou aqui Efésios capítulo 6, e ele falou da importância do marido amar a esposa, da esposa amar seu marido, dos pais amarem seus filhos, dos filhos amarem seus pais. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Lá em Gênesis Deus fala, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Meu querido, não é para você ficar com seu cordão umbilical grudado com seus pais se você casou, tem que ser cortado. Isso não quer dizer que você não pode mais conversar com seu pai, com sua mãe, não, não é isso. Você vai continuar respeitando, servindo ele, mas agora é uma nova família. É uma nova família. Então, isso é obra de Satanás. O inimigo sempre procura um meio de atrapalhar quando se trata da adoração e serviços dedicados a Deus. Aqui ele sugere que as mulheres e filhos devem ficar enquanto os homens e os pais vão adorar. Vão adorar. Se vocês acham que é difícil, converse com irmãos ou com irmãs que ainda não têm o seu cônjuge não convertido, para ver se é fácil. Eu vi em casa. Meu pai não era convertido, minha mãe era convertida, e quantas vezes ela queria ir para a igreja, ele queria proibir, ele reclamava, ele fazia um monte de coisa para atrapalhar. Conversa com pessoas que têm seus cônjuges não convertidos ainda, para ver se é fácil. Por isso que a palavra de Deus fala, principalmente um alerta para vocês jovens que não casaram, não se põe em julgo desigual com os incrédulos. Crente não casa com descrente. Porque um adora a Deus e o outro adora o diabo. Como que você junta isso? Só casa com alguém que realmente é convertido, que vai te levar para o caminho do Senhor junto, e vocês juntos vão servir a Deus. Então olha só o que o diabo queria fazer: separar a família. E como é gostoso, como é importante quando toda a família está junto servindo a Deus. Toda a família. Observação importante: o inimigo apresenta um padrão, modelo e conselho que o cristão não deve aceitar. O conselho de Deus é muito superior e deve ser atendido. Deus quer pais e filhos, e sua promessa abrange a família. Lá em Atos 16, quando o carcereiro se converte lá, né? É dito lá em Atos 16:1, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele homem se converteu ali na cadeia naquele momento, e ele quis voltar para sua casa para contar para sua esposa e para os seus filhos, para que eles também se convertessem ao Senhor. Josué, no capítulo 24, ele diz, né? Depois que toda a terra foi conquistada, ele reúne o povo de Israel e fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Depois você continue lendo. Entra no livro de Juízes, aí você vai ver o povo se afastando de Deus. O povo indo casar com mulheres não tementes a Deus.
Começaram a se misturar, trazer a idolatria para dentro do povo. Só consequência, só tristeza, só lágrima e só tristeza. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Hebreus 10, 39 é um alerta para todos nós. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Como pastor, já vi tantas pessoas retrocedendo. Famílias destruídas, lares em frangalhos. Por quê? Porque em algum momento decidiram retroceder. Nós temos que lembrar que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós já saímos da perdição. Deus já nos tirou daquele lamaçal de perdição. Ele quer que nós avancemos na fé. Avancemos. É interessante que o apóstolo Pedro, ele usa uma metáfora mostrando exatamente o seguinte, que aquele que retrocede, aquele que volta a viver como vivia antigamente, antes de conhecer a Jesus, ele fala, você é como um porco que foi lavado, né, deixou bonitinho, cheirosinho, aí depois foi colocado no quintal, ele voltou para onde? Para a lama de novo, e lá se lamaça. Né? Ele fala, é exatamente isso. Aí ele usa uma outra figura, ele fala, aquele que retrocede, aquele que volta para trás, é como um cachorro. Que quando quem tem animal, e tem aqui alguém experiente aqui no reino animal dos cachorros aí, ó, né? O Mateus aí. Mas é interessante, e eu já vi isso nos meus cachorros. Muitas vezes eles vomitarem, e eles mesmos lá lamberem o próprio vômito. Que nojo, né? Mas é a metáfora que Pedro faz para aqueles que retrocedem, para aqueles que voltam à prática pecaminosa. É como você estivesse lambendo o seu próprio vômito. São figuras duras, mas para mostrar para nós que nós não devemos retroceder. Então essa terceira proposta comprometedora de Faraó não foi aceita por Moisés. Por quê? Porque essa não era a ordem divina. A ordem divina era todos para servir a Deus. Não parte, todos. A quarta proposta comprometedora. Tem uma quarta proposta. Aqui em Êxodo 10, 24, olha só, presta atenção o que Faraó faz. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide servir ao Senhor. Uau, né? Mas, ele continua dizendo, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Ou seja, tá bom, vocês querem adorar a Deus? Vai, então pode ir. Vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, né? Vai o vovô, a vovó, o titio, vai todo mundo. Mas os bens materiais ficam aqui. Os bens materiais ficam aqui. Talvez você fale, tudo bem, deixa tudo para trás, vamos, né? Vamos todo mundo. Mas essa não era a ordem de Deus. Deus falou que era tudo. Tudo que pertencia ao povo iria sair da terra. Tudo. E quais são as implicações dessa quarta proposta? Primeiro, o inimigo procura impedir uma saída, uma redenção completa. Quer que o povo saia, mas fique com os pensamentos voltados para os bens que deixaram no Egito, o mundo. E essa é uma forma de comprometer uma vida. Meus queridos, nós sempre falamos da salvação, de entregar a sua vida e ter Jesus Cristo como Salvador. Mas o que é importante não é somente ter Jesus como Salvador, aquele que te livra do inferno, aquele que te dá a garantia do céu. É ter Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Ele é o meu Senhor.
o senhorio de Jesus Cristo. Agora quem conduz, quem determina as minhas decisões, tudo que eu faço é o meu Deus. Eu já não sou mais o Senhor da minha vida, Ele é o Senhor. Pai, qual que é a tua vontade? Qual é o teu querer? Uma coisa que a gente se esquece, meus queridos, que tudo que nós temos, tudo, veio de Deus. Tudo veio de Deus. E a gente se esquece disso. Então, por isso que a gente sempre fala assim, aquela pessoa que se diz crente, que está em cima do muro. Não existe crente em cima do muro. Ou você é ou você não é cristão. Não existe crente em cima do muro, com um pé no mundo e um pé na igreja. E aqui Faraó está querendo dividir o coração do povo. Poderia ir a família, mas os bens deles ficariam, né, confiscados, né, e ficaria na terra do Egito. E Moisés falou, não, essa não é a ordem divina. A ordem divina é tudo, nem um casco de animal vai ficar. Nós vamos levar tudo, tudo que pertence ao povo. Outra implicação, há sempre um motivo para voltar quando alguém cai nessa armadilha. Isto é, consagra a vida, mas não consagra os bens. Uma coisa que nós temos que entender, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Meus queridos, quantas vezes o povo de Deus tem dificuldade de entender que tudo é do Senhor. E nós temos que entender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. E nós muitas vezes queremos controlar todas as coisas. O inimigo até tolera a nossa conversão, mas jamais a nossa consagração total. Ele não quer que você consagre a sua vida e aquilo que você tem para o Senhor. Não. Lá na igreja, o que eu faço é lá na igreja. Fora da igreja, é eu que controlo. O meu carro é o meu carro. Se eu tiver que usar meu carro para a obra do Senhor, não, de forma nenhuma. Os meus recursos, não. Eu dou lá meu dízimo, dou lá minha oferta, mas se precisar de algo a mais, não, de jeito nenhum. E nós temos que entender, meus queridos, que tudo que nós temos vem do Senhor. Nós temos que entender, meus queridos, que muitas vezes, do dia para a noite, nós podemos perder tudo. Olha a vida de Jó. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. Pensa nessas famílias na guerra. Da noite por dia eles perderam tudo. Só ficaram com a roupa do corpo. Pensa na tragédia do Rio Grande do Sul, ano passado. Famílias perderam tudo. Do dia para a noite. E se nós não temos Deus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas, nós entraremos em parafuso. E Satanás aqui, estrategicamente, diabolicamente, ele queria o quê? Ele queria permitir que a família fosse, mas que os seus bens conquistados ficassem lá atrás. Não, tudo era do Senhor. Existem coisas ainda em nossa vida que nos impedem de nos consagrarmos totalmente para o serviço do Senhor. Sabe, queridos, quantas desculpas nós somos capazes de fomentar para não servirmos ao Senhor. Ah, minha agenda está lotada. Ah, eu tenho dor. Os meus filhos são pequenos. Eu já tenho bastante idade. É por causa disso. É por causa daquilo. Nós somos craques em inventar desculpas para não servir ao nosso Deus.
E queridos, não tem maneira mais especial de vocês se sentirem abençoados e felizes, é quando vocês estão servindo a Deus. Quando eu estou lá na casa de recuperação, eu vejo aqueles homens, estando com eles, podendo abraçar eles, ouvir das suas lutas, que alegria isso traz no meu coração. Certa vez perguntaram para mim, mas você não tem medo de morrer lá, de repente os caras te pegarem lá? Não tenho medo de morrer lá, nem medo de morrer no hospital. Eu sei que um dia eu vou morrer, de que forma, de que maneira, eu não sei. Mas a alegria de você poder estar ajudando as pessoas é algo que você não consegue explicar, ainda mais quando uma pessoa entrega a sua vida a Jesus. Meus queridos, deixe as suas desculpas, deixe as suas invenções de lado e consagre a sua vida ao Senhor. Senhor, eu consagro a minha vida, eu quero que o Senhor use a minha vida como o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer, onde o Senhor quer. Outro aspecto, os valores materiais te impedem de servir ao Senhor? O exemplo era o jovem rico. O jovem rico, ele tinha muitos recursos. E certa vez ele procurou Jesus e perguntou para Jesus, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus perguntou para ele, você conhece os mandamentos? Conheço. Se ele fizesse uma prova ali, ele tiraria 10 de conhecimento da lei. Uau! Mas Jesus falou para ele, mas só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, abençoa os pobres, e você vai ter um tesouro lá no céu. Muito mais significativo do que esse tesouro aqui, né, que o ladrão pode roubar, né, que você pode perder. Aquele jovem pensou na proposta de Jesus, e ele foi embora triste. Porque ele era dono de muitas propriedades. Querido, Jesus nunca foi contra a riqueza. Não é pecado ser rico. Não é pecado ter uma boa casa, um bom carro, um bom salário. Nada disso é pecado. O problema é quando isso determina as suas escolhas e as suas decisões. Quando isso é senhor do seu coração. Isso sim é pecado. E aquele jovem saiu triste. Em certo sentido, ele abriu mão de uma vida eterna, de um tesouro no céu, pelos tesouros da terra. Aquele jovem, ele iria envelhecer, morrer, o seu tesouro aqui na terra iria ficar, mas ele perderia o privilégio de uma vida eterna e de ter um tesouro lá no céu. O que você prefere? Um tesouro aqui na terra ou um tesouro lá no céu? São escolhas. Quem nos dá saúde, força, emprego, para termos o nosso sustento, é Deus. Deus pode suprir em Cristo Jesus qualquer uma de suas necessidades. Ele é fiel. Ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Confia nele, entregue o seu caminho, a sua necessidade ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Muitas vezes nós somos tentados, por exemplo, na questão do dízimo. Será que eu tenho que dar o dízimo, né? Os 10%? Vamos supor que você recebe 6 mil reais. Mas eu não vou dar os 600 reais, não, é muito dinheiro. Eu vou dar 100 reais, 50 reais, né? Já tá bom. Nós estamos roubando aquilo que pertence a Deus. Olha só, Deus é tão gracioso que Ele permite que nós fiquemos com 90% daquilo que Ele nos dá. E 10% é para abençoar o reino. E nós muitas vezes podemos ser egoístas e estar roubando a Deus e perdendo as bênçãos de Deus. Por não sermos fiéis ao nosso Deus. Segundo, o inimigo procura impedir o exercício da fé simples e verdadeira. Porque Moisés fala para Faraó, não sabemos com que havemos de servir ao Senhor, até que cheguemos lá no deserto, né? Não se sabe o que o Senhor exigirá para o serviço, deve-se confiar e estar pronto, corpo, alma, espírito e bens. Então Moisés falou, a gente não sabe o que Deus vai pedir para a gente lá no deserto, é tudo,
É tudo ou nada. É tudo ou nada. Né? Então isso é tão importante, sabermos que tudo que nós temos pertence ao nosso Deus. Mateus 6, 19 a 21, o Senhor Jesus fala: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se os seus bens materiais são mais importantes para você, é aí que está seu coração. Mas se Deus for mais importante para você, as outras coisas serão secundárias. E para caminharmos para o final, o inimigo procura atrapalhar o povo de Deus de alguma maneira. Neste caso, queria que o povo não tivesse recursos para servir ao Senhor. Deus quer vidas e bens. É bom, na opinião do inimigo, o povo de Deus sempre estar amarrado com as coisas erradas do mundo. O inimigo sempre vai querer que você tenha algum pezinho no mundo, né? Para que na hora da dificuldade você volta para lá. Meus queridos, ou é tudo ou é nada. É consagração total. Deus libertou o povo totalmente do Egito. Jesus Cristo pagou o preço na cruz, não para te comprar 90%, 99,9%. Jesus pagou o preço na cruz para te comprar 100%. E Ele pagou o preço do seu sangue para te comprar 100%. E por que nós queremos dar 5% do nosso tempo para Deus? Por que nós queremos dar 10% da nossa força para Deus? Por que nós queremos dar sempre o menos para Deus? Sempre. E Deus quer de nós um coração disposto a servi-lo. Não fosse pela misericórdia e amor do Senhor pelos israelitas, eles também teriam sofrido com as pragas. O Senhor protegeu os israelitas para que nenhuma dessas coisas terríveis acontecesse com eles. Apesar de estarem morando no mesmo país, Deus guarda todos os seus filhos que se refugiam nele, mesmo morando neste mundo. O salmista fala: o Senhor é meu refúgio e fortaleza, né? Socorro bem presente na tribulação. O exemplo de José quando chegou no Egito, como Deus cuidou dele. De Daniel, né, lá na Babilônia, como Deus cuidou de Daniel. E Deus cuida dos seus filhos. Queridos, há 30 anos eu sirvo a Deus. Há 30 anos eu vejo a fidelidade de Deus. Por muitas vezes eu não tinha R$1 na conta. E eu vi milagres acontecendo. Porque eu sou bom? De jeito nenhum. Porque Deus é um Deus de milagre. Porque Deus, Ele é fiel. Eu nunca tive condições para ir visitar meu filho nos Estados Unidos. Nunca. Mas Deus sempre cuidou. De maneira inexplicável. Deus cuida. O Genivaldo lá no Amazonas. Quantas lutas, quantos desafios. Deus cuida. Hoje o Genivaldo tem um avião lá, que ele pagou cerca de quase R$500 mil para servir a Deus. De onde que ele arrumou esse dinheiro? Filhos e filhas de Deus ao redor do mundo abençoaram. E quando nós damos para o Senhor, Deus abençoa, Deus se alegra e Deus se multiplica. Deus multiplica porque Ele é fiel. Não sou eu que estou falando, Deus é fiel. É como o semeador. Se você lançar uma semente, você vai colher o fruto daquela semente só. Mas se você lançar 10 sementes, 20 sementes, 50 sementes, 100 sementes, você vai colher de acordo com aquilo que você semeou. Isso está lá em Coríntios. Se você não semear nada, você não vai colher nada. Então, nós somos encorajados a sempre semearmos com fartura, porque Deus multiplica, porque Ele é fiel. Cuidado com as propostas comprometedoras que comprometem a nossa obediência a Deus. Cuidado com as propostas de trabalho. Cuidado com as armadilhas. Né? Para que ler a Bíblia todo dia? Para que ir na reunião de oração? Hoje está frio, né? Não vai ninguém. Para que ir na reunião de oração?
Aí na mocidade, não, está chovendo, né? Ou está calor demais. Cuidado, meus queridos. Cuidado que são propostas. Ah, vou na capelania, não, mas hoje eu acordei com uma dor né? Assim, estou meio desconjuntado. Ah, não vou. Ah, na casa de recuperação, hoje está meio assim, tá. Não sei se... Meus queridos, sempre vai haver desculpas. E muitas vezes, naqueles dias que você menos está com vontade de ir, quando você obedece e vai, coisas extraordinárias acontecem. Né? Então, eu encerro só contando a história de um evangelista, que ele tinha feito um compromisso diante de Deus. E esse evangelista, ele colocou no seu coração, ele orou a Deus, falou: Deus, todos os dias, eu quero falar de Jesus para alguém. Todos os dias, Senhor. Me ajude a me lembrar disso. E ele, todos os dias, sempre encontrava alguém e falava de Jesus para ele, para essa pessoa. Certo dia, depois de um dia cansativo de trabalho, o dia estava chuvoso, muito frio, e ele voltou para sua casa, esquentou a sua sopinha lá, tomou seu banho, né? Entrou debaixo das cobertas, estava muito frio, chuvoso, e aí o Espírito Santo lembrou ele, falou: você não falou de Jesus para alguém hoje? Ele se levantou da sua cama, vestiu seu casaco, suas roupas e saiu pelas ruas, noite fria e chuvosa, andando para ver se ele encontrava alguém. E de repente ele vê um homem numa sarjeta, se escondendo debaixo de uma pilastra, se escondendo da chuva, com frio, e aquele homem estava ali. Ele se aproxima daquele homem com compaixão e fala de Jesus para aquele homem. Aquele homem se converte, entrega a sua vida a Jesus. Sabe quem é esse homem? Quem se tornou esse homem? Moody, um dos maiores evangelistas dos séculos passados. Ganhou milhares de vidas para Jesus. Tem um instituto, tem uma faculdade bíblica, Moody, tem comentários do Moody. Por quê? Porque alguém se importou, saindo na chuva e no frio, e falou de Jesus para ele, que ele estava numa sarjeta. Poderia morrer de frio aquela noite. Ele ouviu de Jesus, teve a sua vida transformada e se tornou, Deus o fez dele um grande evangelista. Talvez você pense, é a quantidade? Não. Se você investir um real ou R$1 milhão, mas com o coração aberto, Deus abençoa. Mas quando a gente dá com egoísmo, quando a gente dá por interesse, ou a gente faz alguma coisa por interesse na igreja para agradar o pastor ou quem quer que seja, nada disso é abençoado por Deus. Mas quando você faz de coração, Deus abençoa e multiplica. Oremos. Pai Celeste, obrigado pela tua palavra nesta noite. Ó Deus, a gente viu essas pragas, ó Deus, no Egito. Ó Deus, que manifestava o teu poder, ó Deus, mostrando quem era Deus e quem eram os deuses do Egito. O povo estava escravizado ali por Faraó e o Senhor queria libertar o seu povo e tirar todo o povo dali, juntamente com todos os seus bens, para servir ao Senhor. Ó Deus, e diante dessas pragas, Faraó se endurecia e fazia propostas comprometedoras, que não era a mensagem de Deus, porque a ordem de Deus era clara, e a ordem de Deus para as nossas vidas é clara, e quando nós obedecemos integralmente a tua ordem, Senhor, o Senhor nos abençoa. Ó Deus, o Senhor multiplica, o Senhor nos dá recursos, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá força, o Senhor nos dá capacidade. Tudo que nós temos, tudo, cada detalhe, tudo vem de ti, Senhor. E eu não posso ser egoísta e guardar isso para mim.
tentar colocar num banco para proteger. Ó Deus, tudo é do Senhor, tudo é para a glória do Senhor. Não queremos ter apenas o Senhor como nosso Salvador, mas queremos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. E meu querido, se ainda você não consagrou sua vida para que Jesus seja o Senhor, talvez Jesus seja o Salvador da sua vida. Ele perdoou os seus pecados, o seu nome está escrito no livro da vida, isso é uma garantia. Mas talvez ainda Jesus não é o Senhor da sua vida, aquele que governa no seu coração. O seu coração ainda continua fechado para o senhorio de Jesus. Mas eu quero te desafiar nessa noite, neste momento, a consagrar a sua vida, dizendo assim: Senhor Jesus, obrigado por ser o meu Salvador, por ter pago o preço naquela cruz por causa dos meus pecados. Mas nessa noite do dia 18 de maio, eu quero consagrar a minha vida a Ti, para que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo, eu consagro a Ti, que seja para a Tua glória, que seja para Teu louvor, que eu seja um semeador fiel, ó Deus, na certeza de que a colheita será proporcional àquilo que eu semear, que eu seja fiel nas pequenas e nas grandes coisas, que servir ao Senhor não seja um peso, mas que servir ao Senhor seja uma alegria, um prazer, seja na igreja, fora da igreja, onde quer que eu esteja, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos. Eu oro, eu agradeço pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.